princípio tua voz fez tudo existir. Teu sopro deu vida, me trouxe até aqui. Não ficaste distante, mas perto de nós. Tua presença ecoa na criação e na voz. No jardim caminhavas ao entardecer, mostrando ao homem contigo quero viver. Onipresente Deus, tu estás aqui, majestoso, grandioso, mais perto de vem revelar, nos confrontas com tua verdade, amor, nos sustentas em meio à nossa dor. Em cada detalhe da história tua presença viva, a luz envolver. Onipresente Deus, tu estás aqui, majestoso, grandioso, mais perto de mim. Nossa, que mar lindo, que aves lindas, que dia lindo! Pensando bem, vou falar com o nosso capitão, já que já atracamos no Porto da Esperança, para falarmos com nossos amigos. Boa ideia! Bom dia, capitão, a paz do Senhor. A gente precisa continuar com nossa programação da IBF 2026, não é mesmo? Verdade, Mariana Rinaldi. Vamos lá? Vamos! A paz do Senhor a todas as famílias. Que alegria ter vocês aqui conosco. Nós somos da Assembleia de Deus, a Dívida Brasil, liderada pelo pastor Luiz Rios dos Santos. E estamos iniciando mais um programa Diadef News, a sua EBF Online 2026. Eu sou o marinheiro Rinaldi. Eu sou o capitão Luiz. E estamos diretamente do barco Nova Vida. Vamos iniciar nosso programa de hoje com o versículo do dia. Marinheiro Rinaldi, você já sentiu medo? Já senti, capitão, várias vezes. Eu também. Vamos para o versículo do dia. Olá, crianças, a paz do Senhor. Que dia lindo, não é mesmo? Como podemos ver, o barco Nova Vida está atracado lá atrás. E hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso versículo de hoje. Vamos aprender juntos? Vamos! 1, 2, 3. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita a minha mão da justiça. Isaías 41:10.
Será que eles aprenderam? Eu acho que não. Vamos de novo? Vamos. 1, 2, 3. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, a mão da justiça. Isaías 41, 10. Aprenderam? Acho que aprenderam, né? Eu acho que agora sim. Crianças, então a paz do Senhor. Tenham um ótimo dia. Capitão, Jesus fez muitos milagres, não é mesmo? Verdade, Marinha Rinos. E na palavra de Deus, vemos vários exemplos dessas histórias. E agora iremos ouvir a nossa música do dia, que fala sobre isso. Nada é impossível. E você também pode tomar essa palavra para o seu coração. Nada é impossível para o nosso Deus. O impossível nada é para quem nele vive em fé. Olhe bem firme para Jesus, o capitão que nos conduz, salva, sustenta e põe de pé. Viver por fé, crer sem temer, com ele sempre hei de vencer. O medo não terá poder no coração que o receber. Oh, oh. A vida está e para o céu me guiará. Viver por fé, crescer e temer, com ele sempre hei de vencer. O medo não terá poder no coração que o receber. O medo não terá poder no coração que o receber. Viver por fé, crescer e temer, com ele sempre hei de vencer. O medo não terá poder no coração que o receber. Oh, oh. Viver por fé, crer sem temer, com ele sempre hei de vencer. O medo não terá poder no coração que o receber. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Marinheiro Rinos, você conhece a história de Pedro? Conheço sim. Aquele que foi andar sobre as águas, mas afundou. Ah, conheço. Pedro que foi tentar, mas aí ele teve medo e aí ele afundou. Conheço sim a história, capitão. Te faço a pergunta agora. Por que o ser humano não consegue andar sobre as águas? Não sei, capitão. Também não sei. Vamos descobrir agora. Nossa. Olá, gente, a paz do Senhor. Estou aqui no barco Nova Vida trazendo mais uma curiosidade para você. Você sabia que para o ser humano poder andar sobre as águas, seria preciso percorrer uma velocidade constante de 108 km por hora e dar mais de 125 passos para não afundar? Vamos tentar? Impossível, não vai dar certo. Isso mostra que o fato de Pedro andar sobre as águas ao encontro de Jesus é um milagre divino. Mas olha só, você sabia que na natureza existe um lagarto balisco? Ele consegue correr sobre as águas e usa patas especiais que atingem a velocidade de 24 km por hora. E aí, conta aqui nos comentários se você sabia. Nossa, capitão, nem mesmo se eu corresse o mais rápido que eu posso, eu conseguiria andar sobre as águas. De fato, foi um milagre extraordinário. Verdade, Marinheiro Rinos. E só pelo fato de Pedro ter andado sobre as águas,
foi um grande milagre. Agora iremos para a nossa história missionária com o nosso pastor Deidson Oliveira. A paz do Senhor, crianças, chegamos ao nosso terceiro dia, né? E falaremos hoje sobre o missionário das canoas. Você sabe o que é uma canoa? Você já viu uma canoa? Se você sabe, deixa no comentário aí. Pastor, eu sei o que é uma canoa. Eu já andei numa canoa. Mas por que missionário das canoas? Você vai já entender essa história. Mas antes de nós começarmos a história, eu quero apresentar para você uma réplica do navio Clemente. Olha só que coisa mais linda aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó, para vocês verem, ó. Perto aí. Onde os nossos missionários embarcaram lá da América e vieram aqui para o Brasil, ali para Belém do Pará. Quando eles chegaram em Belém do Pará, não conheciam ninguém, foram para a praça, fizeram ali uma oração e as pessoas que estavam ou que vieram com eles naquela embarcação indicaram para eles um hotel. E aí eles se direcionaram a esse hotel. Ali eles pegaram o jornal, começaram a ler o jornal e encontraram o endereço de um pastor metodista. Eles se dirigiram até esse pastor, se apresentaram a esse pastor os levou à igreja batista, eles conversaram com o pastor daquela igreja e começaram ali a morar nos fundos daquela igreja. Uma casinha lá no fundo da igreja foi onde eles começaram ali a morar, pois não tinham para onde ir, não conheciam ninguém aqui no Brasil. Agora imagina a dificuldade, né? Não é nada fácil chegarmos em um lugar que a gente não conhece ninguém, mas eles começaram a aprender o idioma. Não foi fácil. Daniel Berg e Gunnar Wingre precisavam adaptar-se tanto à questão do idioma, como também à questão do ambiente, né? O clima. Você conhece Belém do Pará? Eu perguntei ainda agora aqui para o pessoal que está aqui do outro lado, que vocês não estão vendo, e alguns disseram que passaram por lá, outros tiveram experiência legal, né? Comeram tacacá, comeram ali um camarão lá no Ver o Peso. É um porto muito conhecido, né? Um local muito conhecido ali de Belém do Pará, tá certo? E agora imagina a dificuldade deles. O clima é totalmente diferente. O clima do Pará é um clima totalmente diferente do clima da onde eles saíram. Saíram de um local frio, saíram de um local de um clima totalmente diferente, chegaram em Belém, como nos foi falado aqui por alguém, né, que em Belém chove muito. Tá fazendo sol, aí do nada cai água. Agora imagina como é a dificuldade que eles não tiveram para se adaptar aos costumes, né, de uma terra totalmente diferente. Sem falar no idioma, não sabiam se comunicar direito. Você já passou por isso? Você já tentou falar com alguém e você não entendeu o que ele está falando? Eu poderia contar vários testemunhos. Conheço pessoas que falam tão ruim, tão enrolado, que a gente não consegue entender o que ele está falando. Imagina os nossos missionários, né? A dificuldade que eles não enfrentaram, né? Para conversar, para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, como nós falamos, é uma história de fé, é uma viagem de fé, é uma trajetória de fé, e isso não os deixaram ali tristes, cabisbaixos, não, pelo contrário. Foram fazendo amizades, foram aprendendo o idioma, né, de forma devagar, mas foram aprendendo. E eles começaram também, depois que já sabiam falar alguma coisa do português, começaram a anunciar a palavra do Senhor nosso Deus, né? Depois que eles saíam do serviço, depois que o Daniel Berg saía do serviço, eles iam fazer visita nas casas, de casa em casa, oravam pelas pessoas, falavam de Jesus às pessoas e também entregava literaturas, né, para as pessoas ali de Belém do Pará. E o evangelho começou a ser divulgado, começou a ser anunciado ali na cidade de Belém.
como era feito antigamente. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar de alguém que ia de casa em casa, anunciando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Assim fazia Daniel Berg. E a necessidade do avanço do evangelismo fez com que Daniel Berg experimentasse outras formas de transporte. Ele ia a pé, de casa em casa, mas quem conhece a região do Pará sabe que é uma região onde moram muitas pessoas ribeirinhas. Você sabe o que é um ribeirinho? Se você sabe, deixa aí no comentário se você já ouviu falar de ribeirinho, se você conhece algum ribeirinho. Ribeirinhos são aquelas pessoas que moram à beira do rio. Geralmente locais de difícil acesso. Geralmente o acesso a esses locais é apenas de barco ou de canoa. Por isso, o tema da nossa lição, o tema da nossa lição de hoje, o missionário das canoas. Além das estradas de ferro que já existiam no Brasil, eles anunciavam também indo pelas estradas de ferro, mas também anunciavam indo de canoa, de aldeia em aldeia, de vila em vila, anunciando a palavra do Senhor. Você conhece algum missionário que já fez isso? Deixa eu te contar uma coisa, eu já fiz isso. Trabalhei na região Tocantina, entre Imperatriz e a região o Araguaia. Fazíamos uma travessia de barco, passávamos ali 15 dias descendo o rio Tocantins até um povoado chamado Praia da Chica, que ficava ali perto da região do Tocantins, do Araguaia, aquela região ali. E fazíamos evangelismo de casa em casa. Parávamos no barco e íamos de casa em casa anunciar a palavra do Senhor. Um serviço árduo. Mas naquela época de Daniel Berg ainda era mais difícil, porque hoje praticamente quase todos os vilarejos, as vilas que estão à beira-rio, elas têm iluminação, elas têm um certo conforto, mas na época que Daniel Berg chegou aqui, não tinha este conforto. Mas isso também não foi obstáculo para que eles não anunciassem a palavra do Senhor. Pelo contrário, tanto pelas estradas de ferro como pelos rios, eles iam anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. Com o crescimento, com o avanço do Evangelho, as pessoas que moravam ali às margens dos rios, dos lagos, o missionário Daniel Berg ele percebeu que ele precisava de uma embarcação maior. Eu não sei se você já andou de canoa em um lago ou em um rio. A canoa é um transporte pequeno. Quando passa uma embarcação maior, ela causa uma maresia, o que nós chamamos de onda, o que nós chamamos de banzeiro, para aqueles que moram na região da Baixada Maranhense, conhecem como banzeiro, faz aquelas ondulações na água e a canoa balança muito, é um tanto quanto perigoso. E Daniel Berg, percebendo isso, e também percebendo a necessidade de adentrar ainda mais nas regiões mais longínquas, eles decidiram ou entenderam que precisavam de uma embarcação maior. Então eles conseguiram comprar um barco maior para ajudar, com a ajuda da igreja de Belém, que é o nosso barco Boas Novas, E aí, facilitando assim o evangelismo a essa região. Interessante que lá em Imperatriz trabalhamos em um barco por nome também Boas Novas, que fazia aí essa assistência aos missionários. Você quer saber como essa história continua? Não perca, fica aí ligadinho no nosso programa de ADVB News, que a história continua e a história está ficando ainda melhor. Muito interessante. De fato, a história de Daniel Berg é cheia de aventuras, não é mesmo, Inos? É sim, capitão. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aventura do Daniel Berg. Muito interessante. Mas agora vamos para a nossa história bíblica do dia. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís, mas vocês podem me chamar de Tia Thaís, tá bom? E eu vim aqui hoje com uma missão muito especial, sabe qual é? Eu vim contar para vocês uma história sobre a palavra de Deus, isso mesmo. E essa história que eu vou contar hoje para vocês podem encontrá-la
no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de João. Os evangelhos, crianças, são os livros que nos contam a história da vida de Jesus. Por isso, é muito importante nós conhecermos os evangelhos. Mas de repente você pode pensar, tia, mas eu não sei ler. Como é que eu vou acessar os evangelhos? Mas você pode pedir ajuda, não pode? Pode pedir ajuda para sua mamãe, para o seu papai, para o seu titio, seu irmão, quem estiver aí perto de você que possa ler a palavra de Deus para você. Mas não deixe de conhecer a história de Jesus, tá bom? Combinado? Então vamos para a nossa história de hoje. A nossa história de hoje tem como título A Presença que Confronta. Mas antes da gente começar a nossa história, eu quero te fazer uma pergunta, certo? Olha só, vamos imaginar que você saiu com um grupo de amigos, você se reuniu com seus melhores amigos e vocês passaram um dia maravilhoso juntos. Passearam, brincaram, se divertiram e até comeram juntos, fizeram tudo juntos. Aí você foi para sua casa, seus amigos foram para a casa deles e depois de algumas horas vocês se encontraram novamente. Só que quando você foi falar com seus amigos, eles não conheceram você. Mesmo depois de você se identificar, falar seu nome, eles ainda ficaram na dúvida pensando, será que é ele mesmo? Como você se sentiria nessa situação? Estranho, né? E se eu te contar que Jesus passou exatamente por isso? Isso mesmo. Os discípulos passaram um dia inteiro com Jesus. Ouviram a sua voz, viram o seu poder e comeram da comida que Jesus lhes deu. Mas depois de algumas horas, ao encontrarem Jesus em outra situação, eles não reconheceram Jesus. Ao invés de alegria, sabe o que eles sentiram, crianças? Eles sentiram medo. Ao invés de ficarem entusiasmados, eles ficaram assustados. Mas por que será que os discípulos não conheceram Jesus? Será que Jesus estava com uma roupa diferente? Será que Jesus tinha cortado o cabelo ou tirado a barba? Ou será que Jesus estava disfarçado, crianças? Não, nada disso. O problema, crianças, não estava em Jesus. O problema estava nos discípulos, no coração e na visão deles. E a nossa história de hoje vai falar justamente disso. Mas antes, vamos nos lembrar das histórias que nós já ouvimos? Na primeira lição, nós vimos que a presença de Jesus, ela chama. Jesus entrou no barco de Pedro numa noite triste e vazia. E naquela noite, triste e vazia, um grande milagre aconteceu e Jesus chamou homens simples para segui-lo. Na nossa segunda lição, nós aprendemos que a presença de Jesus convence. Em um dia de grande tempestade, os discípulos estavam lá com muito medo, mas ao chamarem Jesus, eles descobriram que aquele homem que estava ali, dormindo, cansado, na sua ali descansando, era na verdade o Senhor do vento e do mar. Olha que coisa extraordinária. Depois que Jesus acalmou a tempestade, muitas coisas aconteceram na vida de Jesus e dos discípulos. Eles foram para uma região dos Gesarenos e lá os discípulos presenciaram Jesus libertar um homem que estava completamente cheio de demônios. Aquele homem, criança, vivia nos sepulcros, preso, sujo, triste, atormentado. E quando a presença de Jesus chegou naquele lugar, as trevas não tiveram poder. Depois de algum tempo, os discípulos de Jesus viajaram para a região da Galileia. E lá na região da Galileia, eles encontraram uma multidão esperando por Jesus. E mais 2 milagres extraordinários aconteceram. Jesus atendeu o pedido de um homem chamado Jairo. Jairo tinha uma filha que estava muito doente, à beira da morte. E no caminho, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, sabe o que aconteceu?
uma mulher, crianças, que estava doente há muitos anos. Aquela mulher sofria de uma hemorragia e ela já tinha procurado muitas soluções, mas nada havia resolvido o seu problema. E ela ouviu falar que Jesus passava por aquele caminho e ela foi atrás de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher tocou nas roupas de Jesus e sabe o que aconteceu? Ela foi curada. E todos ficaram maravilhados com o poder de Jesus. Jesus chegou à casa de Jairo, mas uma triste notícia foi dada a Jairo. A filha de Jairo estava morta. Mas Jesus não desistiu. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas. Jesus foi ao quarto daquela menina, pegou na sua mão e a levantou. E aquela menina ficou viva. A partir daquele momento, os discípulos perceberam que a presença de Jesus não tem autoridade somente contra o mar, ou o vento, ou os demônios. Não. A presença de Jesus, crianças, ela tem autoridade sobre as enfermidades e ela tem também autoridade sobre a morte. Jesus continuou o seu ministério, visitando cidades e aldeias. E muitas outras coisas aconteciam, muitas curas, muitas maravilhas. Jesus chegou na cidade de Nazaré e lá na cidade de Nazaré, a sua cidade natal, a cidade em que ele cresceu, as pessoas não creram nele. Mas Jesus não desistiu, Jesus continuou. Jesus chamou 12 discípulos e esses 12 discípulos ele enviou para anunciar o reino de Deus, o arrependimento dos pecados e curar os enfermos, além de expulsar os demônios. E eles fizeram tudo aquilo que o Senhor falou que eles deveriam fazer. E eles voltaram entusiasmados, alegres, cheios de boas notícias para dar a Jesus. Depois de todas essas coisas, sabe o que aconteceu, crianças? Jesus estava ficando cada vez mais famoso. O nome de Jesus estava em todas as bocas. Onde Jesus ia, uma grande multidão se reunia. E parecia que nada maior iria acontecer. Mas ainda existiam coisas grandes para acontecer no ministério de Jesus. E um certo dia, enquanto Jesus e seus discípulos decidiram ir para uma região deserta para descansar, uma grande multidão seguiu Jesus. E Jesus olhou para aquela multidão carente, precisando de ajuda, precisando de cura. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus ensinou aquelas pessoas e curou muitas delas. Mas a hora já estava passando e as pessoas não tinham o que comer. E os discípulos pediram a Jesus que despedisse aquela multidão. Mas Jesus disse a eles que eles mesmos deveriam providenciar algo de comer para aquela multidão. E naquele dia, crianças, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso é algo extraordinário. Será que é possível mais de 5.000 pessoas comerem de 5 pães e 2 peixinhos? Naturalmente isso é impossível, mas para Jesus nada é impossível. As pessoas ficaram tão impressionadas com aquele milagre, ficaram tão cheias de entusiasmo, que elas começaram a pensar assim: finalmente aquele que é o nosso rei, aquele que é o rei de Israel chegou. E eles queriam tomar Jesus e tornar Jesus rei de Israel. E Jesus, entendendo a intenção do coração daqueles homens, Jesus sabia que aquilo não era o certo. Jesus sabia que aquele não era o tempo. É verdade que Jesus é rei, crianças, mas o reino de Jesus não é dessa terra. A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus reinará sobre toda a terra, mas aquele ainda não era o momento para isso. Jesus não estava ali para reinar, para libertar as pessoas de coisas naturais. Não, Jesus veio ao mundo para libertar o homem do pecado e aquelas pessoas ainda não compreendiam isso. Antes que aquela multidão conseguisse pegar Jesus, Jesus se retira do meio deles.
ordena aos seus discípulos que partam para o outro mar da Galileia e Jesus se retira para um monte, para o lugar deserto. Sabe para o quê, crianças? Para orar, para falar com Deus. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de comunhão. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Evangelho, criança, que fala da vida de Jesus, nós vemos muitas vezes Jesus se retirando para orar. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um relacionamento com o Pai. Muitas vezes nós queremos ser amigos de Deus, nós queremos nos aproximar de Deus, mas como que eu vou ser amigo de alguém que eu não converso, que eu não falo, que eu não conto os meus segredos? Jesus entendia isso. E Jesus não era apenas um conhecido de Deus. Jesus era filho de Deus e Jesus tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, se nós queremos, crianças, ter um relacionamento com Deus, nós precisamos, assim como Jesus, conversar diariamente com Deus, contar para Deus dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos segredos, daquilo que nos traz alegria. E quanto mais eu conversar com o Senhor, mais próximo eu estarei dele. E assim Jesus fazia. Jesus tinha horas e horas de oração com o Senhor. Jesus estava lá, no monte, orando em comunhão com o Pai. Enquanto isso, os seus discípulos foram para o barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. E aquilo, minhas queridas crianças, era algo muito comum. Nós sabemos que alguns dos discípulos eram até pescadores, não foi? Nós aprendemos isso na primeira história. Então, eram homens que estavam acostumados a atravessar o mar da Galileia. Eles faziam aquele percurso quase que diariamente. E até aqueles que não eram pescadores já estavam acostumados, porque ao redor do mar da Galileia existiam muitas cidades e as pessoas iam de uma cidade a outra de barco. Aquela era uma viagem comum, uma viagem como todas as outras, uma viagem que deveria durar apenas algumas horas, até porque a distância não era longa, era cerca de 6 a 10 quilômetros, algo muito curtinho. E os discípulos foram tranquilos, seguiram a ordem de Jesus, adentraram no barco e seguiram viagem. Mas algo diferente aconteceu. Aquela não foi uma viagem como as outras. Sabe o que aconteceu, crianças? Enquanto os discípulos estavam lá no barco, com a sua vela, os seus remos, um vento muito forte invadiu aquele lago, aquele mar, e começou a soprar contra o barco que os discípulos estavam. E eles tiveram que começar a remar e remar. Mas um detalhe, eles estavam remando contra o vento. Será que é fácil a gente remar contra o vento? Será que é fácil a gente lutar contra uma força contrária quando você está tentando ir para frente, mas tem algo te empurrando para trás? Era exatamente isso que os discípulos estavam enfrentando. E aquela viagem que deveria ser tranquila, que deveria ser de paz, estava agora sendo uma viagem extremamente difícil, uma viagem extremamente cansativa. Os discípulos estavam esgotados de tanto remar, sem conseguir chegar ao seu destino. As horas foram passando, e os discípulos continuavam lá, lutando contra o vento, lutando contra as ondas. Crianças, já era de madrugada, e os discípulos estavam apenas no meio do mar da Galileia. Uma viagem que deveria ser rápida. Eles partiram no entardecer, no comecinho da noite, quando o sol estava se pondo e já era madrugada e os discípulos ainda estavam lá. Imagina só como eles estavam cansados, como eles estavam sobrecarregados diante de toda aquela situação. Só que havia um detalhe: nenhum momento os discípulos chamaram por Jesus. Mas por que será que eles não chamaram por Jesus? Jesus não estava no barco. Vocês lembram que na história passada, no momento da grande tempestade, no momento lá da aflição dos discípulos, eles recorreram a quem, crianças? Eles recorreram a Jesus.
porque Jesus estava lá. A presença visível de Jesus estava com eles, mas agora era diferente. Jesus não estava lá, eles não tinham a presença de Jesus. E agora, crianças, para quem que eles iriam recorrer? Para quem que eles iriam pedir ajuda? Será que Jesus poderia ouvi-los? Será que Jesus poderia vê-los? Jesus estava lá no monte e a palavra de Deus nos diz que Jesus se levanta, olha para o mar e vê os discípulos em grande dificuldade. Crianças, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. E assim como Deus é onipresente, assim como Deus é onisciente, assim como Deus pode ver e saber todas as coisas, Jesus também pode. Então Jesus pôde ver, mesmo à distância, a aflição dos seus discípulos. Jesus pôde saber que eles estavam precisando de ajuda. E mesmo sem eles clamarem por Jesus, sem eles pedirem a ajuda de Jesus, Jesus se levanta e vai à direção dos seus discípulos. Os discípulos continuaram lá, remando e lutando, cansados, já desesperados com aquela situação, quando de repente eles olham para a frente e avistam algo extraordinário. Sabe o que eles viram, crianças? Eles viram um homem distante andando sobre as águas. Meu Deus do céu! Será que você imagina que é possível alguém andar sobre as águas? Os discípulos, ao verem aquela cena, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram assustados, porque eles nunca tinham visto algo assim. Eles começaram a gritar e dizer: é um fantasma, é um fantasma! E todos estavam aterrorizados, mas aquela pessoa, aquele ser, não era um fantasma. Aquele era Jesus. Jesus estava andando sobre as águas, crianças. Não bastava só ter controle sobre o mar, não bastava só ter controle sobre o vento. Jesus, ele não tinha autoridade apenas sobre a vida ou sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E aquilo que é impossível para o homem, para Deus, é possível. E a palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que domina sobre o mar, que anda sobre as ondas. E Jesus estava mostrando naquele momento que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ao ouvir os seus discípulos gritando, assustados, Jesus fala para eles: coragem, sou eu, não temas. Então Jesus, primeiramente, conforta os seus discípulos, mas não só isso, Jesus se identifica, Jesus diz: sou eu, ou seja, Jesus é o eu sou, Jesus é aquele que é e que será eternamente. E Jesus também encoraja os seus discípulos, ele diz para eles: olha, não tenham medo. É como se Jesus falasse assim: vocês não precisam ter medo. Sou eu, Jesus, eu vim ajudar vocês, eu estou aqui para cuidar de vocês, para resolver essa situação. Mas eu pergunto para vocês, crianças, será que os discípulos acreditaram? Será que quando os discípulos ouviram a voz de Jesus falando com eles, os discípulos acreditaram que aquele era verdadeiramente Jesus? Crianças, eles ainda ficaram com dúvida. Vocês acreditam nisso? A Bíblia diz que os discípulos ficaram calados olhando para Jesus, mas Pedro teve coragem de falar. Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, se é verdadeiramente o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro tinha fé, mas Pedro também tinha dúvida. Pedro confiava em Jesus, mas naquele momento Pedro não tinha certeza se aquele era Jesus. Então Pedro queria testar Jesus. Pedro queria saber se verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Era o Jesus que eles viram fazer vários milagres. E Jesus, sabendo quem ele é, sabendo do seu poder, não tendo dúvida alguma, olha para Pedro e diz: venha.
Jesus dá uma simples ordem para Pedro. E Pedro olhou para Jesus e eu pergunto para vocês, será que Pedro teve coragem de ir sobre as águas e encontrar com Jesus? Será que ele teve coragem de fazer aquilo que ele pediu para Deus para ele fazer? Porque muitas vezes, crianças, nós queremos viver muitas coisas com Deus e nós pedimos, Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra. Senhor, me ajuda a ir anunciar o teu evangelho. Senhor, me ajuda a fazer isso ou aquilo. E aí o Senhor nos ajuda. Mas na hora de fazer, muitas vezes nós não queremos fazer. Nós temos medo, nós achamos que não é possível. Mas Pedro não foi assim. Pedro teve coragem. A palavra de Deus diz que Pedro saiu do barco e foi andando se encontrar com Jesus. Meu Deus, crianças, que coisa extraordinária! Agora não era mais só Jesus andando sobre as águas. Agora, além de Jesus, Pedro também estava andando sobre as águas. Meu Deus, que milagre extraordinário! Quer dizer que Jesus não é aquele que ele pode andar sobre as águas, mas ele também pode fazer com que os seus discípulos também andem sobre as águas. E Pedro foi andando sobre as águas na direção de Jesus, olhando para Jesus, confiando em Jesus, crendo que aquele era verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus. Mas de repente, algo aconteceu. Sabe o que foi, crianças? Pedro sentiu o forte vento. Pedro olhou para o lado, viu as ondas, viu o vento. E sabe o que Pedro teve? Pedro teve medo. O medo nasceu novamente no coração de Pedro. E a partir daquele momento, quando Pedro sentiu medo, a palavra de Deus diz que Pedro afundou. Meu Deus do céu! E agora? Será que Pedro vai morrer, crianças? Será que Pedro vai ser afogado? Mas Pedro era pescador. Será que ele não sabia nadar? Pedro poderia usar da sua sabedoria. Pedro poderia nadar até o barco. Mas Pedro não pensou nisso. No momento em que Pedro estava afundando, Pedro olhou para Jesus e disse, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu o seu braço e pegou a Pedro. Pedro não confiou nas suas forças. Pedro não tentou se salvar sozinho. Não. Pedro pediu ajuda daquele que poderia ajudá-lo. Pedro buscou aquele que poderia verdadeiramente salvá-lo. E é isso que nós temos que fazer, crianças. Por muitas vezes, nós vamos sentir medo na nossa vida. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos fraquejar, nós não podemos nos entregar. Nós temos que clamar por Jesus, nós temos que dizer, Senhor, salva-me, Senhor, me ajude, assim como Pedro fez. E assim como o Senhor prontamente foi lá, segurou a mão de Pedro e o ajudou, assim também o Senhor faz por mim e por você. Assim também o Senhor nos socorre no momento em que sentimos medo, no momento em que mais precisamos. E depois de socorrer a Pedro, Jesus olha no fundo dos seus olhos e diz algo que confrontou completamente o coração de Pedro. Jesus olha para ele de forma carinhosa, de forma amorosa e diz, homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus não perguntou para Pedro, por que você veio andando sobre as águas? Por que você resolveu sair de dentro do barco? Jesus não estava brigando com Pedro. Jesus não estava confrontando, brigando, instigando Pedro. Não. Jesus estava questionando Pedro. Por que você duvidou? Por que você deixou de crer? Por que você deixou de confiar em mim? Crianças, muitas vezes o Senhor nos chama. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo e a gente até ouve o chamado do Senhor. A gente até vai e faz aquilo que Ele nos manda fazer. Mas no meio do caminho vem o medo. No meio do caminho
vem a incredulidade. E muitos de nós pensam em desistir, pensam em fraquejar, mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos buscar ao Senhor para que Ele possa renovar a nossa fé, para que Ele possa renovar as nossas forças. E foi exatamente isso que Pedro fez. E naquela noite, Pedro aprendeu uma grande lição. Pedro aprendeu que não deveria tirar os seus olhos de Jesus, que no meio da dificuldade, que no meio da tempestade, que no meio dos ventos fortes, que no meio das grandes ondas, os seus olhos deveriam estar fitos em Cristo. Ele deveria estar olhando para Jesus. Depois daquilo, eles voltam para o barco. Mas será que Pedro conseguiria voltar para o barco andando sobre as águas? Será que Jesus precisaria carregar Pedro? Será que Pedro teria que nadar? Crianças, a palavra de Deus nos diz que Pedro volta andando sobre as águas juntamente com Jesus para o barco. E detalhe, crianças, o vento não tinha acabado, as ondas não tinham diminuído, o mar ainda estava bravio, a tempestade ainda estava lá. Jesus não tirou Pedro da tempestade, mas ficou do lado dele, o ajudou a passar por aquela situação. E é exatamente isso que Jesus faz conosco, crianças. Ele não nos tira da tempestade, Ele não nos tira do momento difícil, mas Ele está lá conosco, do nosso lado, nos ajudando em todas as situações. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos sofrimentos. Então, crianças, muitas vezes vocês vão passar por dificuldades, muitas vezes vocês vão sofrer, muitas vezes vocês vão ficar tristes, mas nada como estar com o Senhor, nada como ter Jesus do nosso lado, nos ajudando a passar por aquela tristeza, por aquele sofrimento, por aquela dificuldade, por aquela tempestade. E foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro. Jesus estava lá, Jesus ajudou Pedro a chegar até o barco. E quando eles chegaram no barco, quando eles entraram no barco, aquela tempestade, aquele vento se acalmou e veio a bonança sobre o mar da Galileia. E naquele momento, os discípulos estavam atordoados diante de tão linda cena, diante de tudo o que havia acontecido. Imagina só, crianças, uma viagem que deveria ser simples, uma viagem comum, uma viagem de apenas algumas horas, que aqueles homens estavam acostumados a fazer, atravessar o mar da Galileia de um lado para o outro. Aquela viagem se transformou em uma cena extraordinária, em uma grande revelação do poder de Deus. Aqueles homens viram aquelas grandes ondas, aqueles homens viram e sentiram aquele vento. Aqueles homens viram Jesus andando sobre as águas, viram Pedro andando sobre as águas, viram Pedro duvidando e afundando, viram Jesus salvando Pedro e levando Pedro de volta, andando sobre as águas para o barco. E quando eles chegaram lá, crianças, os discípulos estavam maravilhados, olharam para Jesus e disseram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Naquele momento, os discípulos reconheceram quem era Jesus. E de repente vocês podem pensar: mas tia Thaís, eles não viram todos os milagres que Jesus tinha feito? Tudo aquilo que Jesus já havia completado, a multiplicação dos pães, as pessoas que foram curadas, a menina que voltou à vida. Sim, mas os discípulos ainda não entendiam quem era Jesus. Eles pensavam que Jesus era apenas um profeta com grande poder, como foi Elias, como foi Eliseu. Mas naquele momento, os discípulos compreenderam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Que grande revelação, crianças! Isso é para a glória do nome do Pai. E eles se alegraram naquela grande situação. Vocês viram, crianças,
como Jesus agiu naquela situação. Os discípulos estavam lá no barco, vivendo aquela grande dificuldade, remando contra o vento. E Jesus estava lá, no monte, orando. E quando Jesus olhou para os seus discípulos naquela dificuldade, Jesus não agiu como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi ajudá-los. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso por amor. A palavra de Deus nos diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele ama a mim e ele também ama você. E tudo o que ele fez, se entregou na cruz, morreu e ressuscitou, foi para que nós pudéssemos ser alcançados por esse amor. E Jesus é a maior prova do amor de Deus. Crianças, se você quiser receber esse amor, se você quiser ter essa proteção na sua vida, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa olhar para você e reconhecer a sua necessidade. Assim como os discípulos reconheceram as suas falhas. Pedro reconheceu que estava com medo. Pedro reconheceu que não conseguia sozinho. E para quem ele recorreu, crianças? Pedro recorreu a Cristo. Pedro pediu a Jesus que o salvasse. E neste dia, você também pode recorrer a Jesus. Você também pode pedir a Jesus que te salve. Você também pode chamar por Jesus para que ele esteja com você, para que ele esteja do seu lado, caminhando com você, assim como ele caminhou com Pedro, assim como ele estava do lado de Pedro. E quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, quando nós convidamos Jesus para estar conosco do nosso lado, quando nós convidamos Jesus para estar cuidando de nós, Jesus, ele vem. Jesus, ele não se nega a estar conosco. Então, que você possa abrir o seu coração para Jesus e convidá-lo para estar com você. Ele vai cuidar de todos os seus problemas. Ele vai te ajudar a vencer todos os seus pecados. Porque o pecado, crianças, ele nos separa de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. E o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor. Quando eu desobedeço, quando eu minto, quando eu não confio em Deus, eu estou desagradando a Deus. Quando eu trato uma pessoa mal, eu estou desagradando a Deus. E sabe o que isso faz com o meu coração, crianças? O meu coração fica sujo. O meu coração fica cheio de manchas. E um coração sujo, cheio de manchas, não pode se aproximar do Senhor. Assim como ele estava com seus discípulos, o Senhor deseja estar com você. O Senhor deseja cuidar de você. O Senhor deseja te ajudar a superar os seus medos, o seu sofrimento. O Senhor deseja te ajudar a atravessar todas as dificuldades, todas as tempestades da sua vida. E hoje eu te convido a receber Jesus no seu coração, a aceitar Jesus na sua vida, para que ele possa estar do seu lado, assim como ele estava do lado de Pedro, para que ele possa segurar na sua mão, assim como ele segurou na mão de Pedro, e para que você possa viver coisas extraordinárias, assim como Pedro viveu. Porque Jesus, crianças, ele se entregou na cruz, ele morreu, mas ele não ficou morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Então Jesus não é um ser da nossa imaginação. Jesus não é um personagem de uma história. Não, Jesus é real, Jesus é vivo e Jesus está presente em nossas vidas. Que você possa abrir o seu coração para que Jesus possa estar presente com você, para que a presença de Deus possa estar na sua vida, te ajudando em todos os momentos. Eu te convido agora a fazer uma oração. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer que Jesus esteja do seu lado, assim como Jesus estava com Pedro, eu te convido a fechar os seus olhinhos agora para falar com o Papai do Céu.
E você vai repetir comigo a seguinte oração. Papai do céu, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Que o Senhor cuide de mim, que o Senhor segure em minha mão, que o Senhor me receba, que o Senhor possa cuidar de mim, assim como o Senhor cuidou de Pedro. Que o Senhor me ajude a estar contigo, a ter fé e a confiar, assim como o Senhor ajudou Pedro. Papai do céu, apaga os meus pecados. Papai do céu, me ajude a caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creia que Jesus está com você. Ah, tia Thaís, mas eu não estou vendo Jesus. Mas Jesus não precisa ser visto para estar presente em nossas vidas. Lembra que Jesus não estava lá fisicamente com os discípulos, mas ele viu o sofrimento deles, ele viu a necessidade deles e assim também ele nos vê e ele cuida de nós. E Jesus está aí com você, habitando no seu coração. E você que já tem Jesus, criança, você tem um desafio. Você precisa ter fé e permanecer firme no Senhor. Peça a Jesus que você continue firme nele. Não tenha medo de viver as experiências com ele. Não tenha medo de seguir quando ele te chamar. Não tenha medo, não deixe de ter fé. Se você estiver com falta de fé, peça ao Senhor, porque ele aumenta a nossa fé, ele nos dá fé. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos guardar essa linda mensagem nos nossos corações, lembrando que a presença de Jesus, ela está conosco e que essa presença, ela não só nos chama, ela não só nos convence, mas ela também nos confronta quando nós precisamos, quando nós necessitamos. E o Senhor está conosco, permanece conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém, crianças? A paz do Senhor e até a próxima. A tia Thaís ficou muito feliz de estar aqui com vocês. Paz do Senhor! Chegou a hora do quiz, um momento para você testar o seu conhecimento. E para você que não sabe as regras, é o seguinte: cada participante tem 0 pontos e cada acerto eles têm 10 pontos e cada erro eles perdem 5 pontos. E a primeira pergunta é: quando tudo estava difícil, pedi ajuda ao Senhor e fui salvo. Quem sou eu? Letra A, Pedro. Letra B, Judas. Ou letra C, Tomé? Tempo na tela. Se você disse letra A, Pedro, você acertou. E você que errou, sinto muito, mas ainda teremos mais uma chance. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Eu sou Pedro e afundei sobre as águas porque senti? Letra A, raiva. Letra B, medo e dúvida. Ou letra C, cansaço. Tempo na tela. Para você que respondeu letra B, medo e dúvida, certa resposta. Mas para você que errou, perdeu 5 pontos. Eu tenho um convite a você, meu querido amigo, minha querida amiga que está me assistindo agora. Você que ainda não aceitou a Jesus ou ainda não teve uma experiência com Deus. Deus, ele quer mostrar os seus planos para você, mas acontece que o pecado, ele afasta-nos de Deus. E aí, acaba que ele não fala, acaba que esconde os planos deles para você. Mas Deus, ele te convida hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, para que você possa aceitar a Jesus como seu capitão, como seu salvador. E comente aqui embaixo se você quer ter essa escolha que vai ser muito bom para a sua vida. Eu garanto. E agora eu irei orar por você. Oremos.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, meu querido Deus, Senhor, estamos aqui, Pai, para te anunciar, Senhor Deus, a essa pessoa, Senhor Jesus, oh Pai, coloque em seu coração o desejo de o adorá-lo. Deus abençoe o Senhor Deus em tudo que ele possa fazer, Senhor Deus. E com essa escolha, Senhor Deus, o Senhor vem frutificar cada vez mais, Senhor Deus, na vida desse ouvinte. Pai, em nome de Jesus, abençoe-o grandemente. Em nome de Jesus, assim te pedimos e por fé já te agradecemos. Amém. Bem, pessoal, chegamos a mais um fim do nosso programa. E aqui vocês deixam no comentário o que vocês acharam sobre tudo que foi falado hoje. E se inscreve no nosso canal e também deixe o seu like. E compartilhe para toda a sua família. Chegamos a mais um final. Tchau, pessoal! Até amanhã! Vai, é o versículo. É? No começo? Vai. Jesus e na vida dos discípulos. Peraí que eu me perdi bem aqui. Vai. Mariana Rinaldi, você conhece a história de Pedro? Conheço sim. Aquele que tentou andar na água, mas afundou. Ah, sim, conheço sim. Ele afundou e não sei o que, não sei o que. Depois que Jesus acalma a tempestade, muitas coisas aconteceram na vida de Jesus e dos discípulos. Os discípulos e Jesus viajaram para uma... Eu vou botar de novo, porque minha língua meio que enrolou aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Deidson Oliveira. Nós estamos aqui no canal AD Vila Brasil e no programa Dia Dev BNews. E eu quero trazer uma palavra para você, pai, para você, criança. Toda EBF nós temos um desafio missionário, onde as ofertas que são recolhidas no período da EBF, elas são destinadas a um projeto missionário. E este ano, o projeto que será alcançado será as Ilhas Ouvirão. E a localidade mais específica será a ilha de Carrapatal, onde está o missionário Francisco Borges. Então essa oferta vai abençoar esta área para que as crianças desta área sejam alcançadas com a palavra de Deus e também com o projeto da Escola Bíblica de Férias. Da história da minha vida, ele cuidando está.